Meu nome é Francisca, mas quase todos me chamam de Fran. Sou da Guatemala e estou morando há vários meses nos Estados Unidos sem documentos, buscando meu sustento e enviando o que posso para minha família. Aceito trabalhos duros que os locais não querem, sem fazer perguntas. Foi assim que acabei vivendo uma experiência que jamais teria imaginado. Enfrentei algo aterrador em uma cabana remota nas montanhas de Aspen. Foi lá que tivemos que trabalhar e acabamos esbarrando com o paranormal, o selvagem e o desconhecido. Quando fiquei sem emprego na cidade, um conhecido me contou que um empreiteiro estava procurando gente para reformar uma cabana em uma região montanhosa. Ele estava com urgência, não exigia muito, pagava em dinheiro e me pareceu a única saída rápida. O empreiteiro não exigiria documentos e eu poderia economizar. Subi na caminhonete que me levaria junto com outros 3 companheiros latinos, 2 mexicanos e um venezuelano com quem já tinha trabalhado antes em outras obras. Pensamos que seria um projeto de carpintaria e pintura num local turístico. A cabana fica ao final de um caminho sinuoso e difícil de dirigir. Fomos recebidos por florestas densas de pinheiros, com ar gelado e picos nevados ao longe. O empreiteiro era um homem robusto e nos levou até a cabana principal do terreno, indicando que ali seria construído um futuro resort rural. Segundo ele, nossa tarefa era reformar e garantir a segurança de várias cabanas antigas, para que depois uma equipe profissional finalizasse o trabalho. Quando perguntamos se havia um lugar para dormir, ele disse que poderíamos ficar na cabana principal. A cabana principal era grande, feita com toras maciças, tinha uma enorme lareira e janelas que rangiam com o vento das montanhas. O cheiro era de madeira úmida e um leve toque de mofo. Eu e meus companheiros Carlos, Beto e Oscar nos instalamos num quarto comunitário com beliches cheias de poeira. Tínhamos um gerador elétrico para a noite e um fogão antigo. O resto da propriedade consistia em outras cabanas espalhadas pela floresta, e algumas estavam praticamente em ruínas. Na primeira noite o vento assobiava tão forte que era difícil dormir. Por volta da meia-noite ouvi batidas na porta que ficava na parte de trás. Me levantei com minha lanterna acesa e ao abrir não havia ninguém, apenas pegadas que se perdiam na neve. Eram grandes com formas que eu não conseguia identificar. Talvez fosse um urso e isso me deixou um pouco inquieta. Carlos apareceu e disse que provavelmente era um animal farejando comida. Trancamos a porta e tentamos pensar em outra coisa. Nos dias seguintes começamos o trabalho. Reformamos a cabana principal e depois fomos verificar o estado das outras. O empreiteiro só aparecia de vez em quando, trazendo alguns suprimentos e nos dando instruções. Dava para ver que ele queria sair rápido, pois mal escurecia e ele já estava partindo com a caminhonete. A região era linda durante o dia, com pinheiros por todo lado e montanhas cobertas de neve. Mas uma das cabanas, a mais afastada e escondida na mata, nos causou má impressão desde que chegamos lá. A porta estava destruída e na fachada havia símbolos muito esquisitos. Ao entrar, o ar era gelado e com cheiro azedo, quase como de leite vencido. Vimos móveis antigos, quebrados, e manchas escuras no chão que pareciam rastros de algo que foi arrastado. Oscar disse que aquilo lembrava as histórias de sua aldeia, onde certas bruxas marcavam casas para rituais. Carlos deu risada que não convenceu ninguém. Já Beto disse que devia ser abrigo de vagabundos ou de gente que fazia rituais satânicos. Sabe como é, malucos que vão para as montanhas fazer suas coisas. Enfim, não ficamos muito tempo lá. Apenas inspecionamos a estrutura e decidimos voltar outro dia com mais ferramentas. Não sabia por quê, mas saí com uma estranha sensação daquele lugar. Naquela mesma noite dormimos na cabana principal. O vento batia forte no telhado, mas não era só isso. Por volta das 2 da manhã, fui despertada por um sussurro perto da janela.
Pareciam vozes distantes como um canto grave. Me levantei sem saber se estava sonhando. Ao espiar pela janela, vi silhuetas se movendo na escuridão da floresta, talvez a 100 metros da casa. Liguei a lanterna, apontei, mas não vi nada com clareza, só galhos e a neve brilhando. Na manhã seguinte, Carlos disse ter sonhado com figuras dançando ao redor de uma fogueira e Beto comentou que acordou porque algo arranhou a parede externa. Rimos, porque como não encontramos pegadas evidentes, achamos que era apenas imaginação coletiva. No entanto, o ambiente estava cada vez mais carregado, como se algo na montanha nos chamasse para sair à noite. No quarto dia, uma nevasca intensa nos isolou. O empreiteiro não pôde vir, mas tínhamos mantimentos para uma semana, então não nos preocupamos. Decidimos aproveitar para revisar outra cabana, a meio quilômetro de distância. Queríamos adiantar o trabalho o máximo possível naqueles dias. Ao chegar, vimos que a porta estava selada com tábuas. Forçamos a entrada e lá dentro encontramos um cenário ainda mais aterrorizante que o da cabana anterior. As paredes estavam arranhadas, tinha um fedor terrível e num canto havia uma pilha de ossos de animais. Porém, Carlos disse que alguns pareciam grandes demais para serem de cervos. Saímos correndo, tomados pelo pânico ao pensar que poderiam ser ossos humanos. Beto tentou manter a calma, dizendo que não devíamos exagerar e que talvez fossem só troféus de caça. Ainda assim, nos olhamos sem conseguir acreditar. As marcas entalhadas na madeira também estavam naquela cabana, como se ambas fossem usadas em rituais ou algo semelhante. Voltamos às pressas para a cabana principal e passamos a tarde discutindo o que fazer. O vento estava muito forte e a neve bloqueava a estrada. Não havia sinal de celular e sentíamos que estávamos presos sem poder pedir ajuda. E foi naquela noite que aconteceu o pior. A tempestade caía com força, deixando a montanha em escuridão total. Beto, tentando manter a lareira acesa, se aproximou da janela e gritou: "Gente, venham aqui!" Corremos para ver, e entre a neve e os pinheiros distinguimos uma figura alta. Aquilo usava um sobretudo, uma capa, e se movia perto da cabana. O estranho se aproximou tanto que conseguimos ver seu rosto magro, com olhos fundos e um olhar selvagem. Trazia algo nas mãos que pareciam lâminas ou garras metálicas presas aos dedos. Uivando, ele se lançou contra a porta principal, batendo com tudo contra ela. Carlos gritou para trancarmos a porta com móveis e pegar qualquer coisa que servisse como arma. Foi o que fizemos enquanto a porta tremia. De repente, aquela criatura, ou homem, gritou em outra língua. Espiei por uma fresta e seus olhos me atravessaram. Me lembrei das histórias de canibais das montanhas e não sei porquê, mas senti vontade de rezar. Os golpes pararam e ouvimos passos correndo ao redor da cabana. Nos dividimos, Beto ficou vigiando a porta, Carlos e eu a janela dos fundos e Oscar ficou na cozinha. Depois de algum tempo, o uivo ecoou de novo, desta vez na parte de trás. Vimos a silhueta tentando forçar uma janela. "Cuidado!" gritou Carlos, mostrando a faca de cozinha. De repente, aquela bendita coisa recuou e desapareceu na escuridão. Em meio ao pânico, me lembrei dos ossos e das marcas estranhas. A adrenalina tomou conta de mim, e eu disse que não podíamos ficar ali à mercê daquele lunático. Graças a Deus, tínhamos a vantagem de estarmos trancados. Decidimos improvisar e criamos tochas com trapos e líquidos inflamáveis usados na lareira. Se ele entrasse, enfrentaríamos com fogo. Carlos não parava de me encher a cabeça falando de histórias sobre bruxas e criaturas. Na minha cabeça era só um doido atormentando nossas vidas. Depois de vários minutos de tensão, o homem quebrou uma das janelas laterais. Seu rosto sujo apareceu rosnando igual um cachorro raivoso. Apontei a tocha acesa e ele gritou, recuando e cobrindo os olhos:
Beto acendeu outra tocha e correu para me ajudar. Enquanto isso, Oscar apontava com seu facão improvisado. O que quer que fosse aquilo se afastou, morrendo de medo do fogo. Nos trancamos durante toda a noite, ouvindo seus passos e grunhidos lá fora. Ele tentou invadir várias vezes, mas sempre recuava ao ver o fogo. Finalmente, antes do amanhecer, ouvimos um choro longo que se perdeu na montanha. Na manhã seguinte, a tempestade diminuiu e conseguimos sair. Para zero surpresa, vimos pegadas ao redor da cabana. Eram profundas e inumanas, como se ele usasse algo nos pés que deixava marcas estranhas. Também havia vestígios de sangue congelado nas janelas quebradas. Naquela tarde, o empreiteiro finalmente apareceu preocupado com a neve. Contamos rapidamente que alguém nos atacou e ele se mostrou cético, sugerindo que fosse algum maluco das montanhas. Ele não quis chamar a polícia e não deu importância para o que dissemos. Ele pagou o combinado e disse que se não quiséssemos continuar, podíamos ir embora. Decidimos não ficar mais, já que o dinheiro não valia nossas vidas e trabalho é o que mais tem por aqui. Recolhemos nossas coisas e antes de ir embora, me atrevi a caminhar alguns metros até a floresta. Olhei para a cabana amaldiçoada onde encontramos os ossos. Ela ainda estava ali, com a porta quebrada. Suspirei pensando se aquele ser voltaria a se refugiar ali. Sem ajuda oficial não podíamos denunciar nada, e com nosso status de indocumentados, nem podíamos sonhar em ir à polícia. Partimos com a pele arrepiada, com a lembrança de seu rosto enlouquecido e das batidas na porta ainda queimando em nossas mentes. Conseguimos trabalho em outra região, longe daquelas montanhas, mas até hoje ainda me lembro daquele evento. Ao enviar esse relato ao seu programa, espero que alguém escute e tome cuidado. Existem lugares lindos neste mundo, mas também escondem segredos sombrios. Pode ser que o que enfrentamos fosse apenas um humano com sérios problemas mentais, mas sem dúvida nos causou um medo terrível. Sou um cara solteiro com pouco mais de 30 anos. Isso aconteceu há alguns anos, durante um período meio deprimente da minha vida. Eu tinha acabado de terminar com minha namorada de 5 anos, a garota com quem eu achava que iria me casar um dia e formar uma família. Dá para dizer que eu estava bem perdido naquela época. Não vou mentir, o impacto psicológico do término foi bem pesado. Passei semanas inteiras me lamentando e esquecendo de cuidar de mim mesmo. Eu acordava e não falava com ninguém, ia trabalhar, onde também não falava com ninguém, e voltava para casa para passar o resto do dia na cama. Os fins de semana eram ainda piores. Eu esquecia de comer e nem saía de casa. Ficava maratonando filme atrás de filme sem graça, nem percebendo o que estava assistindo na maior parte do tempo. Mas chega de história triste. Estou bem melhor agora, embora ainda pense com frequência na vida que eu poderia ter tido se as coisas tivessem sido diferentes. Enfim, era um sábado à noite e eu estava largado no sofá, só apertando play em mais um filme aleatório. Nem sei dizer qual era, mas certamente só mais um filme de ação sem sentido que eu esqueceria assim que acabasse. Só para contextualizar, eu estava no meu quarto que fica no segundo andar da casa. Tenho um sofá e uma TV no quarto, então normalmente só assisto TV lá mesmo. Em um momento olhei para o celular. Eram poucos minutos depois das 21 horas. Lembro disso claramente porque minha mãe estava me ligando pela 4ª vez naquele dia. Eu não queria ignorá-la, mas deixei tocar até parar. Eu sabia que era por preocupação, mas eu simplesmente não conseguia conversar. Não queria ouvir as perguntas de sempre sobre se eu tinha comido ou saído de casa. Acabei me cansando do que estava passando e voltei para o menu.
Não estava com vontade de ver nada, mas cliquei num filme de terror qualquer que eu nunca tinha ouvido falar. Era um daqueles genéricos com uma miniatura toda granulada. Achei que ia assistir só pela metade até pegar no sono, mas uns 15 minutos depois percebi que o filme era ainda pior do que eu esperava. O áudio era uma bagunça total. Toda vez que alguém falava, eu tinha que aumentar o volume para conseguir entender uma ou duas palavras, e logo em seguida vinha um efeito sonoro que faltava explodir a TV. Mesmo assim, continuei assistindo por preguiça de procurar outra coisa. Em um momento comecei a notar um som estranho no filme. Era um barulho metálico agudo, tipo um cano batendo no concreto, mas não combinava com nada que acontecia na tela. Ninguém estava segurando metal, ninguém estava num galpão ou algo assim, e nem era sincronizado com os sustos. O som aparecia a cada minuto com a mesma intensidade, mesmo tom, e sempre igual. Era tão constante que parecia mais um erro do que uma escolha de design de som. E considerando que o resto do áudio estava uma bagunça, comecei a me perguntar como aquele filme tinha parado numa plataforma de streaming. A má qualidade acabou me prendendo ainda mais, em parte porque eu estava gostando de criticar, e em parte porque queria ver até onde iria aquela coisa horrível. Lá pela metade do filme me levantei para ir ao banheiro, e mesmo não me importando com ele, acabei pausando-o. Quando voltei, peguei o controle e fiquei com o dedo no botão de play, mas bem na hora em que ia apertar, ouvi aquele som de novo. Era o mesmo barulho metálico agudo, só que dessa vez o filme estava pausado. Fiquei congelado por um instante, só encarando a tela. Sem som e sem movimento. O barulho tinha sido claro como o dia e parecia ter vindo de dentro da casa. Foi aí que caiu a ficha. Nunca tinha sido parte do filme. Fiquei completamente imóvel, tentando ter certeza de que não tinha imaginado aquilo. Olhei para a tela parada e fiquei ouvindo, torcendo para minha mente estar pregando uma peça. Mas então, cerca de 1 minuto depois, lá estava de novo o mesmo som metálico. Pulei do sofá, peguei uma faca da minha escrivaninha e comecei a vasculhar cada cômodo da casa, procurando qualquer lugar onde alguém pudesse estar escondido. Mas a casa estava completamente vazia. Não havia ninguém. Na verdade, não tinha nenhum sinal de que algo estivesse fora do lugar. Mas enquanto subia de volta as escadas com o coração ainda disparado, ouvi o barulho de novo. Dessa vez não foi tão alto e parecia vir do meu quarto, o que não fazia o menor sentido. Foi aí que me dei conta que eu tinha deixado algumas janelas abertas. Estava calor e o tempo finalmente tinha começado a esfriar. Então eu tinha o hábito de deixá-las entreabertas à noite para entrar um ar. Então comecei a pensar. E se o som não estivesse vindo de dentro da casa, mas sim de fora, bem do lado de fora? Não sei porquê, mas essa ideia me assustou ainda mais. Fui até a janela e afastei a cortina só o suficiente para espiar o quintal. E lá estava. Uma das cadeiras da varanda estava no meio do gramado, a uns 6 metros da casa. E ao lado da cadeira havia uma criança pequena. Não consegui distinguir os traços do rosto por causa da escuridão, mas o formato era pequeno demais para ser de um adulto. Era com certeza uma criança. Ele segurava algo que parecia metal, o que explicava o barulho que eu estava ouvindo. E ele me viu porque assim que olhei pela janela, ele bateu o cano na cadeira. Dei um passo para trás na hora e senti o medo tomar conta do meu corpo. Sei que parece bobo ter medo de uma criança, mas eu não conseguia entender o que ela estava fazendo ali, do lado de fora da minha casa. Será que tinha algum tipo de distúrbio mental? Até poderia fazer sentido, já que ele devia estar lá fora há muito tempo. Tentei respirar fundo e pensar com calma. Talvez a criança estivesse perdida, ou talvez tivesse saído de alguma casa vizinha e não soubesse como voltar. Pensei que não podia simplesmente ficar parado, então desci as escadas e fui em direção à porta dos fundos,
tentando manter a calma. Até acendi a luz de fora, achando que isso poderia ajudar a criança a se sentir menos assustada. Ou pelo menos me permitir vê-la melhor. Quando fui girar a maçaneta, congelei. Algo parecia errado, como se eu estivesse caindo numa armadilha. Se aquela criança estivesse realmente perdida, não teria tocado a campainha ou chamado por mim pela janela. E mesmo que estivesse com medo e achasse que bater um cano numa cadeira fosse uma boa ideia, será que insistiria nisso por uma hora inteira? Era insano. Meu instinto gritava para eu não sair, então comecei a recuar devagar. Me aproximei de uma janelinha à esquerda da porta, que dava vista para a varanda e parte do quintal. Mantive as luzes apagadas atrás de mim e levantei a persiana só o suficiente para espiar sem chamar atenção. E lá estavam dois caras vestidos de preto, agachados bem embaixo da porta dos fundos, como se estivessem prontos para me atacar assim que eu abrisse. Acho que olhei por tempo demais, porque um deles virou a cabeça de repente e travou o olhar comigo através do vidro. Soltei a persiana e disquei o número da emergência na mesma hora. Já estava na metade da escada quando ouvi batidas na porta. Eles estavam tentando arrombar, então corri para o banheiro e tranquei a porta. A essa altura eu estava tendo um ataque de pânico completo. Senti como se não conseguisse me mexer e estava até com dificuldade de respirar. Pouco depois de eu me trancar no banheiro, ouvi um estrondo vindo do andar de baixo, seguido por passos andando pela casa. Eles tinham conseguido entrar. Ouvi passos subindo as escadas e prendi a respiração enquanto eles caminhavam pelo corredor. Vi a maçaneta do banheiro girar bem devagar, seguida de uma pancada forte, como se estivessem tentando arrombar a porta. Foi aí que perdi o controle e gritei o mais alto que pude que a polícia estava a caminho e que eu estava armado. Essa segunda frase obviamente era mentira. Porém, a pessoa do outro lado da porta saiu correndo escada abaixo na mesma hora. Alguns segundos depois ouvi uma porta bater com força e então... silêncio. A polícia chegou depois de um certo tempo e eu contei tudo. Mas não havia muito o que eles pudessem fazer. Eu não tinha câmeras, nem consegui fornecer nenhuma informação útil. A única coisa que fez com que levassem o caso um pouco mais a sério foi o fato de uma criança estar envolvida. Segundo eles, isso indicava que quem quer que fossem esses caras não eram criminosos normais. Eles estavam dispostos a ir muito mais longe, e isso foi o que mais me assustou também. A polícia me disse que provavelmente fui alvo de um ataque aleatório, mas para mim tudo foi elaborado demais para ser aleatório. Nada aconteceu desde então, e eu segui com a minha vida. Só espero de verdade que aquela criança esteja segura, embora eu saiba que as chances são pequenas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, querida comunidade do Diário dos Pesadelos. Quero contar a vocês essa história que me aconteceu no ano de 2013. Atualmente me encontro no município de Sorocaba e foi aqui que começaram os acontecimentos desta história que vou contar a seguir. Eu não acreditava em fantasmas e coisas do tipo, até que me aconteceu algo que até hoje não consegui tirar da mente. Minha pele se arrepia toda vez que me lembro desse ocorrido. Acontece que para chegar ao lugar onde moro, é preciso atravessar uma pequena ponte de madeira. Pois bem, no ano de 2012, um homem foi baleado quando se preparava para voltar à cidade, depois de ter recebido uma grande quantia em dinheiro devido à venda de algumas máquinas. O homem, antes de cruzar a ponte, desceu até a torneira para beber um pouco de água onde ficava uma antiga cancha de bocha. Foi nesse momento que os criminosos que o seguiam aproveitaram para disparar várias vezes contra ele, derrubando-o à beira do córrego. Imediatamente a comunidade entrou em contato com as autoridades competentes
que recolheram o homem gravemente ferido para levá-lo ao hospital do município. Assim que chegou ao hospital, o homem infelizmente faleceu. Naquela mesma madrugada, por volta da 1 ou 2 da manhã, os cachorros começaram a latir desesperadamente e, ao mesmo tempo, se ouviam passos do lado de fora de casa. Me levantei para ver quem era o desgraçado que tinha tido a audácia de entrar em casa para roubar as poucas coisas que tínhamos. Ao me levantar, um arrepio gelado percorreu meu corpo dos pés à cabeça, porque assim que abri a porta do meu lado esquerdo, passou uma rajada de vento que congelava até os ossos. Com o medo no nível máximo, preferi voltar imediatamente para o meu quarto. Porém, quando fechei a porta com chave, os passos que antes se ouviam do lado de fora, agora vinham de dentro do meu quarto, se aproximando da cama onde eu estava. De repente senti uma mão gelada tocando minhas costas, e o que me disse me marcou para o resto da vida. Jovem, eu não te conheço, mas de todas as pessoas que visitei desde que deixei meu corpo, você é o único que teve a capacidade de me sentir e ouvir meus passos. Eu fiquei mudo de tanto medo. Tremia enquanto aquela aparição continuava dizendo que, por favor, eu prestasse atenção no que ela iria me pedir. Ele disse que tinha familiares na cidade e que não conseguiu se despedir deles. Ele pediu que, se alguém perguntasse por ele, que dissesse que havia falecido. Imediatamente me virei e perguntei à voz que estava falando comigo quem era. O que estava ali me respondeu. Respondeu que era o homem que os criminosos tinham baleado na ponte. Ele me pedia que dissesse à família ou a qualquer pessoa que perguntasse por ele que alguns criminosos haviam tirado sua vida por causa da grande quantia em dinheiro que havia recebido pela venda dos maquinários. Ele disse que só assim poderia descansar em paz. E então, inexplicavelmente, essa presença simplesmente desapareceu, sem deixar qualquer rastro. Infelizmente, consegui transmitir a mensagem tarde demais, pois se passaram aproximadamente 15 dias até que alguém me perguntasse o que havia acontecido com aquele homem. O que quero dizer a vocês é que desde essa experiência, comecei a acreditar que realmente existem coisas sobrenaturais que não podemos explicar. Isso inclusive me fez pensar que realmente existe vida após a morte. Muito obrigado e ficaria muito grato se publicasse minha história em seus vídeos. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Sempre fui uma pessoa que vivencia coisas fora do comum e realmente queria compartilhar essa história, já que foi uma das piores noites que passei na minha vida. Meu nome é Brenda e esta história se passa em Cancún, quando eu tinha 16 anos, em plena pandemia. Naquela época eu estava ficando na casa da minha avó. Na casa estavam minhas 2 primas, minha tia e minha avó. Éramos apenas nós 5. Tudo começou em uma noite das mais normais e tranquilas. Naquele dia não tínhamos visto nada que pudesse alterar nossas mentes. Eram aproximadamente 8 horas da noite quando eu estava na mesa de jantar com minha prima mais nova, Carla. Estávamos prestes a ver um filme de desenho animado que não me lembro qual. É importante mencionar que naquele tempo minha avó tinha um pequeno comércio onde antes era nosso jardim. Esse comércio tinha uma grade que dava para a rua e ficava encostado na janela que estava de frente para a mesa de jantar, onde Carla e eu estávamos, então podíamos ver a rua dali. Valéria, minha outra prima, minha tia e minha avó estavam na sala, a uns 2 metros de nós. Como Carla e eu íamos ver um filme, decidimos que seria uma boa ideia jantar logo. Então nos levantamos e preparamos algo para comer. Quando terminamos de preparar tudo, eu me levantei para levar cada coisa ao seu lugar. Levei tudo para a geladeira e só faltava levar o açúcar. Então me aproximei da mesa para pegar o açúcar e comecei a caminhar até lá.
Foi nesse momento que, por pura inércia, senti a necessidade de levantar a cabeça e olhar para a rua. No momento em que fiz isso, vi algo que já havia visto quando tinha 4 anos. É um homem com um sobretudo preto e de chapéu. Não conseguia ver seu rosto, mas ele estava parado na frente da grade. Foi muito estranho, porque sempre acreditei que essa lembrança fosse apenas um sonho. Quando o vi, senti um calafrio percorrer meu corpo de cima a baixo. Não conseguia acreditar, pois haviam se passado 12 anos desde a última vez que o tinha visto. Soltei um suspiro de medo e comecei a repetir: não é real, não é real, não é real. Carla, Valéria, minha tia e minha avó ficaram assustadas, pois não sabiam a que eu me referia e me perguntavam o que tinha acontecido, o que eu tinha visto. Eu não conseguia parar de repetir: não é real, não é real, não é real. Foi assim até que minha avó se levantou, me segurou pelos braços e saí do meu transe. O susto foi tão grande que naquele momento comecei a chorar enquanto dizia o que tinha visto. Ela tentou me acalmar, mas foi em vão, porque justamente naquele momento minha tia soltou um grito que assustou a todas. Ela começou a gritar que estava vendo o homem, aquele homem que eu tinha acabado de ver, e que ele estava nos olhando fixamente de fora. Carla, minha avó e eu nos aproximamos para acalmá-la. Eu ainda estava com medo, mas tentei manter a calma para poder ajudar minha tia. Quando achamos que já tinha passado, minha avó disse que ele já tinha ido embora. Queríamos acreditar que o pesadelo tinha acabado, mas Valéria, que estava sentada ao lado da minha tia, com a voz mais séria que já ouvi sair dela, nos disse que ele não tinha ido embora. Ela disse que ele ainda estava lá, mas agora ele estava dentro da casa, estava na cozinha atrás de nós, estava nos observando. Minha avó é daquelas católicas fielmente crente em Deus, e o que ela fez foi buscar sua Bíblia no quarto. Ela começou a dizer que aquela era a casa de Deus e que não permitiria que nenhuma coisa entrasse nela. Depois de nos acalmarmos e Valéria parar de vê-lo, começamos a rezar para tentar ir dormir, mas eram apenas 9 da noite, então ninguém conseguia fechar os olhos. A sensação que eu tinha no peito é indescritível. São aquelas vezes que você sente que ainda não terminou, e de fato ainda não tinha terminado. Digo isso porque quando tentei dormir comecei a ouvir murmúrios e sentia que me observavam, aquela sensação no estômago quando algo está errado. Eu não sabia se era pelo que tinha acontecido horas antes ou se realmente continuava acontecendo. A casa da minha avó só tem um quarto, então minhas primas, minha tia e eu dormíamos lá. Minha avó, por sua vez, dormia no sofá da sala. Minha tia, como sempre, estava dormindo com Carla, e eu com Valéria, que costumava se levantar porque sentia que falavam com ela à noite. Ela dizia até que a observavam, mas achávamos que eram apenas sonhos. A única pessoa que conseguia acalmá-la para que dormisse bem era eu. Já havia se passado um tempo naquela noite quando finalmente adormeci, mas não passou muito tempo quando Carla soltou um grito que nos acordou. Quando nos aproximamos e perguntamos por que tinha gritado, ela respondeu que foi porque sentiu que algo puxava seu pé. De onde eu estava, conseguia ver minha avó na sala. Então vi minha tia e Carla dizendo que parasse de assustá-las. Eu não entendia a quem falavam. Perguntei o que estavam fazendo e com quem falavam. Minha tia respondeu que minha avó estava tentando assustá-las, e eu não entendia como isso era possível se eu estava vendo minha avó na sala. Naquele momento, depois de tantas coisas, preferi ficar calada e voltar para a cama. Decidimos tentar dormir. Nos despedimos e dormimos. No entanto, eu não consegui pregar o olho pelo resto da noite. Não depois de tudo o que havia acontecido. Demorou bastante tempo para eu voltar a me sentir tranquila dormindo na casa da minha avó, embora até hoje ainda reste o medo de que algo possa voltar, de que algo possa acontecer novamente.
Quando me mudei para os Estados Unidos, eu trabalhei no Chuck E. Cheese por um curto período quando tinha 22 anos. Fui contratado como zelador. Eu estava completamente sem dinheiro e precisava de um emprego, então aceitei a primeira coisa que me apareceu. Meu trabalho basicamente consistia em limpar mesas e manter as áreas de recreação organizadas. Parece fácil, mas nunca havia um momento para simplesmente sentar e respirar. Sempre havia algo para limpar ou arrumar. Eu também era responsável por ligar e desligar os animatrônicos, abrir as cortinas do palco, consertar máquinas de fliperama quebradas e outras tarefas do tipo. Meus turnos eram sempre os mais tardes, geralmente das 16 às 22 horas. Minha unidade fechava às 20 horas nos dias de semana e às 21 nos fins de semana. Eu ficava mais 1 ou 2 horas depois do fechamento para deixar tudo em ordem para o dia seguinte. Numa dessas noites, eu estava trabalhando depois do fechamento, como de costume. Todos já tinham saído do prédio, inclusive os outros funcionários, então eu era a última pessoa ali. Eu estava empurrando meu carrinho de limpeza pela área do fliperama e já tinha desligado todas as máquinas de jogos. Passei por aquela máquina de fliperama com tema espacial, aquela onde você precisa apertar o botão no momento certo para parar a luz no prêmio principal. Quando passei por essa máquina, do nada a música espacial começou a tocar em um volume altíssimo e todas as luzes começaram a piscar. Senti meu coração na garganta de tanto susto que levei. Apressei-me a pegar minhas chaves para acessar o painel de controle da máquina e desligá-la novamente. Nunca tinha visto algo assim acontecer antes. Isso me assustou muito, principalmente porque eu estava sozinho naquele prédio enorme, tarde da noite. Mas a coisa estranha não parou por aí. Naquele momento da noite, eu já tinha desligado os animatrônicos no palco. Então, quando ouvi a risada pré-gravada do Chuck quebrar o silêncio da sala, meu coração disparou de novo. A risada foi curta, cortada e parecia estar com defeito. Larguei meu carrinho de limpeza e fui até os bastidores verificar os animatrônicos. Quando olhei, vi que eles estavam no modo de espera, o que significa que moviam os braços e a cabeça de tempos em tempos. Eu precisava ir até a sala de controle para desligá-los completamente, mas aquilo já era a segunda coisa estranha daquela noite. Comecei a ficar paranoico, achando que talvez houvesse mais alguém no prédio comigo. Mas esse pensamento foi interrompido quando percebi que o boneco do Chuck estava virado para mim, com a cabeça inclinada para baixo de um jeito que parecia estar me encarando. Era bizarro. O mais estranho era o quão perturbador aquilo parecia para mim. Não sou maluco, mas, para minha própria paz de espírito, mantive meus olhos fixos no Chuck enquanto passava por ele, indo em direção à sala de controle. Fiquei ali por alguns segundos e então, do nada, o animatrônico girou 90 graus e ficou perfeitamente virado para mim de novo. Eu juro que ele estava me encarando mais uma vez. Então a risada ecoou de novo, dessa vez mais assustadora, falhando e cortando de forma estranha, só que muito mais alta. Saí correndo para a sala de controle e desliguei tudo no palco. Quando saí da sala, o Chuck ainda estava virado na mesma direção de antes. Passei pela cortina do palco e senti um desconforto enorme. Tentei me convencer de que era só coisa da minha cabeça, mas foi então que ouvi mais uma vez aquela risada horrível vindo do palco, atrás das cortinas. Aquilo foi a gota d'água para mim. Peguei meu cartão, bati o ponto e fui embora. No dia seguinte, mandei uma mensagem para meu chefe dizendo que precisei sair mais cedo porque estava me sentindo extremamente mal. Ele disse que não havia problema, mas não mencionou nada sobre os animatrônicos terem ficado ligados. Quando perguntei a ele se eles tinham algum tipo de sensor de movimento para olhar diretamente para as pessoas, ele respondeu que não, que eles não tinham. Não sou o tipo de pessoa mais supersticiosa, mas acredito firmemente que eu não estava sozinho naquele prédio, naquela noite.
Esse é meu terror e aconteceu há alguns anos. Uma noite eu estava sozinha em casa durante uma tempestade. Vivíamos em um bairro com muitas outras casas, mas geralmente era bem tranquilo. Bem, naquela noite houve uma tempestade muito forte. Eu sabia que ia chover, mas não sabia que seria uma tempestade tão grande. Por volta das 9 horas da noite, lembro-me de ouvir a chuva começar e olhei pela janela, mas não pensei muito sobre isso. Talvez 30 minutos depois, houve um trovão muito alto, muitos raios e uma chuva que parecia um mar de água. Fiquei feliz por estar em casa e dentro de casa. Eu estava na sala durante a tempestade, mas achei que ouvi o som de algo batendo na janela dos fundos, então levantei-me e fui para a cozinha. Eu realmente não tinha ideia do que era, mas quando entrei na cozinha, achei ver alguém se afastando da janela do lado de fora. Eu só vi por um segundo. Eu realmente não sabia ao certo o que tinha acontecido. Eu só sabia que ouvi um barulho e parecia que alguém estava lá. Então fui para outra janela e acendi a luz do quintal. Olhei ao redor do quintal, mas não vi ninguém. O quintal não era muito grande, mas tinha um pouco de espaço com grama e algumas plantas e árvores aqui e ali. Fiquei na cozinha por um tempo e nos minutos seguintes, nada estava fora do normal. Continuei ouvindo a forte tempestade e o vento que não parava de balançar a casa. Quando eu estava prestes a voltar para a sala, notei um homem saindo de trás de uma árvore. Eu realmente não podia acreditar quando o vi. Ele caminhou um pouco mais perto da minha casa. Eu fui e desliguei e liguei a luz do quintal novamente. Eu não sabia o que mais fazer, mas isso provavelmente deixaria o cara saber que eu o vi. Quando fiz isso, ele se virou e correu em direção ao fundo do meu quintal. Ele foi para trás de alguns arbustos que faziam fronteira com o vizinho. Achei que o cara estava indo embora de vez. Depois que ele saiu de vista, voltei para a sala. Eu estava me perguntando se deveria chamar a polícia ou o que o cara estava fazendo, mas achei que ele tinha ido embora. Ainda estava chovendo, mas estava calmo e não havia mais trovões. Era mais uma garoa leve agora e eu estava planejando ir para a cama em breve, mas acabei voltando para a cozinha e quando fiz isso vi o cara no quintal mais uma vez. Desta vez ele estava andando mais perto da janela dos fundos e estava a uns 6 metros de distância. Eu me movi rapidamente para trás para que ele não me visse. O cara então andou até a janela e aparentemente tentou abri-la. Eu fui e liguei e desliguei a luz de novo, mas o homem ficou onde estava e não se mexeu. Foi aí que eu soube que tinha que chamar a polícia. Fui para o outro cômodo e peguei meu telefone, então liguei. Depois disso ouvi um barulho alto vindo da janela dos fundos. Afastei-me dali e fui para o outro lado da minha casa. Então esperei a polícia chegar e esperava que o cara não conseguisse entrar. Estava realmente preocupada em ouvir o vidro quebrar a qualquer momento, mas graças aos céus não ouvi. Logo a polícia chegou, eu os encontrei na porta da frente da minha casa e contei o que estava acontecendo. Eles foram para o quintal, olharam ao redor e nisso as coisas pioram 100 vezes. Um dos policiais veio até a minha porta e pediu reforços. Sem entender o que estava acontecendo, eu não parava de fazer perguntas. Foi quando ele me disse que havia uma pessoa já sem vida no meu quintal. Eu não conseguia raciocinar o que estava acontecendo e me sentei no sofá. Após muito tempo de interrogação, todos foram embora. E para encurtar a história, a jovem encontrada em meu quintal era a namorada do homem que queria invadir minha casa. Ela acabou falecendo de overdose e ele foi pego nas câmeras arrastando ela por todo o bairro embaixo da chuva. Foi assim até que ele a enfiou no meio do mato que divide meu terreno com o do meu vizinho. Enfim, aquele dia foi um dos piores da minha vida quando junta todos os acontecimentos.